Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do AU Online, nosso espaço em que esses 10 anos do AU nós falamos aí com a comunidade aqui de Erechim sobre assuntos importantes da nossa comunidade, seja ela aqui da cidade de Erechim ou regional. Hoje eu tenho a grande alegria de estar recebendo aqui nos estúdios o reitor do Seminário de Fátima, Santuário de Fátima aqui de Erechim, Padre José Carlos Sala, para falar dos 70 anos do seminário. Um local muito importante para a nossa comunidade, de fé e também histórico, que merece sempre ser relembrado a sua história e destacado. Bom, Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado por o senhor estar aqui no estúdio do AU. Muito obrigado pela acolhida, Leandro, Fernando. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui nesse grande veículo de comunicação aqui da nossa cidade e região. Padre, o senhor sempre foi um motivador em várias áreas da igreja, a gente sempre tem um carinho enorme pelo senhor da música também, no seu trabalho, muito encantador que o senhor faz, e agora, ao ano, está à frente do Seminário Santuário de Fátima aqui em Erechim. Como é que está sendo esse momento para o senhor aí e de celebrar esses 70 anos junto à história do seminário? Sem dúvida, Leandro, um desafio enorme. Nós, como padres, estamos na missão e de tempos em tempos precisamos arrumar as malas. E isso às vezes nos desestabiliza. Mas, sem dúvida nenhuma, estar nesta função de reitor do santuário é um desafio muito grande pela importância deste local, pela história tão bonita deste local e a responsabilidade que temos. Mas, por outro lado, também é uma grande alegria. A beleza daquele espaço, a grandeza deste espaço também nos engrandece e nos dá força a cada dia, com a graça de Deus, para conduzir esse trabalho. Bom, e quando é que é a data específica do aniversário do seminário? Então, Leandro, o seminário está completando 70 anos neste ano. A inauguração foi em 1º de março de 1953. Portanto, o dia mesmo, já celebramos há uns 15 dias, uma solene celebração, 1º de março de 2023, os 70 anos. Mas, claro, nós não ficamos fixos nesta data, Leandro. Nós temos uma programação intensa, nosso desejo é celebrar os 70 anos de março a outubro, concluindo as comemorações dos 70 anos com a Romaria deste ano, a 72ª Romaria. E o senhor me contava que na história, por exemplo, um ex-presidente da República fez a inauguração desse espaço, é isso? Sim, isso. A grandeza deste seminário também foi atestada desde a sua inauguração. A construção do seminário, então, foi do dia 1º de março, quando se colocou a pedra fundamental, 1º de março de 53, até outubro de 56. E em 21 de outubro de 56, concluída a obra, quem veio cortar a fita inaugural foi o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, e grande comitiva do governo federal, na época capital Rio de Janeiro, que vieram. O presidente veio exclusivamente para a inauguração do seminário. Um discurso memorável que neste ano nós iremos publicar, o discurso de Juscelino, e tantas fotos que temos lá da sua presença em 21 de outubro de 1956, a presença de Juscelino Kubitschek na inauguração do seminário. E o seminário que sempre foi um espaço, eu até comentava com isso também antes de a gente começar aqui, um espaço que, na verdade, foi formador de uma região aqui em Erechim, né? Porque onde ele foi construído aquele local ali, até antes de construir, pouco se havia ali aquele Erechim desbravado aí, né? Assim, a região terminava ali pouco antes do Senac, aqui perto da prefeitura, e ainda ficava lá naquela região. Depois veio o seminário, mais para frente o estado de Ipiranga, lá naquela região, né, Padre? E nesse tempo, uma história de muitos anos aí, inclusive o senhor como professor, como formador. Que lembrança que o senhor tem, assim, uma lembrança que o senhor pode nos contar lá do seminário? Sim, Leandro, aquilo tudo realmente era um ermo, não é? Matagal, veja, em março de 51 foi criada a Diocese de Passo Fundo. Até então nós aqui pertencíamos para a Diocese de Santa Maria. E aí em março de 51 passamos a pertencer a Passo Fundo. E o primeiro bispo, Dom Cláudio Collin, assim que assumiu a diocese, pensou: precisamos de um lugar para formar os padres.
E ele, por livre escolha e decisão, escolheu Erechim vai ser o lugar do seminário menor. Podia ter escolhido outros de toda a região de Passo Fundo, escolheu Erechim, porque ele considerava uma grande zona de presença vocacional e de fé, especialmente dos imigrantes europeus aqui nesta região. E encontraram este terreno, não é? E Dom Cláudio, veja, Leandro, na época teve uma intuição tão bonita, dedicou todo aquele espaço aos cuidados e à proteção de Nossa Senhora de Fátima. Em 52 ele foi a Roma na sua visita ad limina, que a gente chama assim, que mais ou menos de 5 em 5 anos o bispo precisa ir para Roma, prestar contas da diocese. E antes de ir a Roma, ele passou em Fátima, adquiriu 2 imagens de Nossa Senhora de Fátima, tocou-as na imagem peregrina de Fátima e também buscou em Fátima um fragmento de pedra bruta. Passou no Vaticano, o então Papa Pio XII abençoou tanto as imagens quanto a pedra e trouxe aqui para Erechim, Dom Cláudio. A imagem peregrina, uma delas, é a nossa imagem que usamos sempre nas nossas procissões, nas peregrinações, que todos conhecem, quem frequenta as orações e as procissões e as romarias do santuário. E a pedra bruta de Fátima, uma intuição tão linda de Dom Cláudio. A pedra bruta está encrustada no concreto da pedra fundamental do seminário, com um texto em latim, está lá no pé do prédio para todos verem, um texto em latim, lápis iste, esta pedra trazida de Fátima, abençoada pelo Papa Pio XII em sinal de proteção. De modo que tudo isso está sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima. A primeira construção que foi feita, quando tudo era ermo, ainda em 51, foi um monumento a Nossa Senhora para começar a devoção e a peregrinação. Depois veio o seminário e aí Dom Cláudio dedicou sim o seminário aos cuidados de Nossa Senhora de Fátima. E então essa história, no dia 2 de março de 1953, Leandro houve então a primeira aula inaugural com 42 seminaristas. Permite-me ler aqui, nós padres temos a responsabilidade de escrever um diário, assim, o livro tombo dos registros das atividades das paróquias e do seminário. Padre Carino Corso, que foi o primeiro reitor, escreveu no dia 2 de março de 1953. Estava iniciada a nova vida neste abençoado e belo recanto de Erechim. O vozerio alegre e despreocupado dos meninos, que repercutia pela amplidão, acordou para sempre o silêncio adormecido deste ermo, outrora interrompido apenas pelo nostálgico canto de alguma solitária rola ou pelo trinado mavioso de algum saudoso sabiá. Então começaram as aulas dia 2 de março de 53. E é essa história linda, você perguntou a mim, minha história tem um vínculo forte com o seminário, estudei 8 anos aí, fui professor por mais de 15 anos, também já fui formador por 5 anos, agora sou reitor. As histórias da vida de seminário são lindas, especialmente por ser um ambiente de internato. Às vezes agora eu passo lá pelas paredes e tudo pelos corredores amplos. Quando eu passo pelo sino, ainda tem lá no hall central do seminário um sino de bronze, pequeno, evidente, que era o sino que nos chamava para início de atividades, como também para o término das atividades, para ir para o descanso, para o intervalo, para a aula, para a refeição, enfim, para o futebol. Aquele sino nos chamava. Então, parece que aquele sino ainda ressoa em nossos ouvidos, chamando para as atividades e a vida que corre, a vida que anda. Muito bem. Bom, o seminário de internação dos padres, seminaristas, ele deixou de existir aqui em Erechim em 2012, né? E aí passou-se para outro local. E eu queria que você explicasse que tem uma diferença, né, do seminário e do santuário. São no mesmo local, mas tem uma diferença. Perfeito, Leandro. É importante a gente lembrar que este é o nosso seminário menor. Funcionou até o ano de 2012, com a escola ensino fundamental e médio. E nesse período todo passaram pelo seminário 1.459 seminaristas. Deste,
Destes, 118 ficaram padres e 5 foram ordenados bispos. Muitos que passaram pelo seminário não se tornaram padres, mas a gente andando por Erechim, região, até muito pelo Brasil, a gente encontra profissionais liberais das mais diversas áreas que passaram pelo seminário e tiveram ali uma sólida formação humana, intelectual e religiosa para atuarem de maneira qualificada. Uma parte, sim, padre, isso é uma coisa muito importante de falar, porque as pessoas quase sempre confundem, né? Quando estudou no seminário e ia para ser padre. Sim, o objetivo, mas muitos ali naquela época estudavam ali porque não tinha uma escola, né, de formação próxima da sua casa, era no interior, né, e ali eram bem acolhidos, né, passavam por uma formação para se tornar futuros profissionais, era uma escola de formação de pessoas, de sociedade, né, isso que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né, que a importância do seminário na formação da sociedade, que dali dentro eram muitos profissionais que a gente vê atuando hoje na comunidade, né. Perfeito, Leandro. Veja bem, foi um menino de 11, 12 anos, 14 anos, não tem certeza do que vai ser na vida. A gente tem essa consciência e a caminhada de formação é para o discernimento. E enquanto vai decidindo o seu futuro, o seu caminho, vai buscando a formação. E sem dúvida nenhuma, a questão da disciplina, dos horários, do estudo, da leitura, da convivência, do respeito ao diferente, eu acho que são elementos importantíssimos que só realmente um internato ou o seminário pode oferecer. Bom, e hoje, que serviço está sendo prestado lá no seminário? Ainda tem alguma coisa de aulas, de cursos para futuros padres lá? Como é que é a atuação hoje aqui em Erechim? O prédio é enorme, não é? Vocês conhecem, não é? Hoje nós temos então aqui no seminário o propedêutico, que é um tempo de discernimento depois do ensino médio para ingressar no seminário maior, que é em Passo Fundo. Então, acolhemos aqueles meninos que desejam entrar no seminário maior, já depois do ensino médio, para passar um tempo, alguns meses ou até no máximo um ano de discernimento. E isso é sempre muito volátil, vai mudando, não é? Então, temos esse espaço de formação, mas nós temos lá também o lar sacerdotal, que é uma ala toda adaptada para os padres idosos da nossa diocese. O padre já cumpriu a sua missão, está mais fragilizado e lá tem um espaço super adequado para continuar, talvez não na ativa como antes, mas é o lar sacerdotal que acolhe os padres idosos. E o restante da área são locações e a gente acolhe também para cursos, encontros, reuniões, porque o seminário nessa história toda é o centro de formação da diocese, formação de lideranças para a igreja e lideranças para a sociedade. Há empresas, enfim, sindicatos e outras organizações da sociedade civil que lá alugam as salas para fazer os seus encontros de formação. Eu não sei se o senhor pretende ensinar, mas aproximadamente é possível dizer quantas salas tem lá dentro do prédio, porque é gigantesco o espaço seminário aqui em Erechim, né? Quantas salas, quantos locais tem lá dentro? Eu não saberia dizer quantas salas, nem quantas janelas, né? Porque são muitas, mas eu posso dizer que é em torno de 12 mil metros de área construída. O que eu posso dizer é isso. Bom, vamos falar agora sobre um pouquinho do carinho da comunidade com esse espaço, né? Erechim, assim, adotou o espaço grande de fora, lá do santuário, do seminário, de lazer, né? No fim de semana, vai para lá, senta lá com as famílias, né? Como é que o senhor vê a importância de ter esse espaço, a igreja abre para as famílias, para a comunidade, ficar um pouco mais perto, porque o pessoal vai lá tomar chimarrão, passear, mas também faz a sua oração, pode conhecer um pouco da história, né? Como é que o senhor vê esse caminho, assim, de ser aberto esse espaço para a comunidade? Muito bem, Leandro. Eu gostaria que todos nós, erechinenses, tivéssemos um orgulho deste espaço, porque praticamente no centro da cidade, uma área ampla, toda arborizada, e nós trabalhamos diuturnamente para cuidar daquele espaço. Sabe, nós temos 258 árvores que foram plantadas em 2017 nessa revitalização que foi feita, e elas estão crescendo, parece que a cada dia estão sorrindo mais. E tem o espaço de trilha, de caminhada,
a trilha do Rosário e também tantas pessoas, como você diz, que passam o seu momento lá de descanso. Eu fico olhando da minha janela lá, é tão bonito ver as famílias se encontrando, que acaba sendo um momento de paz. E tantas pessoas que vêm ao seminário sempre testemunham isso. Aqui eu encontro uma paz diferente. Então, nós temos ali o santuário, que é um lugar de peregrinação, de oração. Mas como você diz, pela área tão grande e tão bela que nós temos, acaba sendo também um lugar de descanso para as famílias e também de diálogo, de conversa e de partilha, não é? Isso é muito bonito. Aí, evidente, na qualidade de reitor, eu faço esse apelo para que todos possamos cuidar deste espaço. É importante lembrar, é uma propriedade particular, e está cheio de placas lá dizendo isso, é propriedade da Igreja, da Mitra Diocesana, sob nossa responsabilidade. Somos nós que temos que cuidar, que trabalhar e que gastar para cuidar daquele espaço. Mas, claro, de uso público, não é? Então, quando você for ao seminário para o seu, quem sabe, lazer, cuide daquele espaço, que é um espaço de todos nós. Mas também não esqueça, lá é um santuário. Como tem gente que faz tantos milhares de quilômetros para ir visitar santuários pelo Brasil ou pelo mundo, nós temos um santuário aqui para fazer a sua peregrinação, a sua oração. O santuário está aberto todas as tardes para a oração pessoal e celebrações todos os dias, tantas celebrações todos os dias, e também acolhemos o povo para o atendimento pessoal, para as bênçãos individuais. E isso é uma coisa que eu sempre destaco, né? A igreja podia deixar o espaço fechado, a propriedade privada, né? E mesmo assim ela abre as portas para a comunidade, para as famílias, as pessoas vão lá aproveitar, e a gente salta dando importância de que preserve, né? Lixo, cuide, né? Os gramados, cuide de todo desse espaço, que assim cuidando a gente vai manter ele aberto para que a comunidade possa continuar usufruindo dele. Padre, eu sempre faço essa pergunta quando a gente fala em datas importantes, né? E eu acho que seria muito legal fazer ela para o senhor, que é o seguinte: o senhor tem uma história de carinho no seminário nesses 70 anos. Qual é o seu desejo para os próximos 70 anos do seminário? Qual é o seu desejo para o futuro desse espaço, desse local que é tão querido aqui por Erechim? O meu desejo maior agora é que o santuário se fortaleça sempre mais. Hoje nós usamos este slogan, Leandro. O santuário é para onde tudo converge e de onde tudo emana. Sabe qual é o endereço postal daquele lugar? Avenida 7 de Setembro, 1305. 1305, 13 de maio. 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Há muito de sagrado em tudo aquilo, naquele espaço. Então, o meu desejo é que cresça sempre mais a dimensão do sagrado, da espiritualidade, da oração, da peregrinação. Eu gostaria que esse santuário fosse um lugar onde todos os diocesanos pudessem regularmente ir para lá. Vou fazer a minha peregrinação, eu vou fazer os meus propósitos, eu vou ao santuário. Meu desejo é que cresça toda essa dimensão santuário, local de peregrinação e devoção. É verdade. Então, também fica o nosso convite para você da região, você que acompanha os locais, às vezes em Erechim, não deixe de visitar o santuário de Fátima, os seminários, os locais mais bonitos e importantes da nossa história aqui da comunidade. Então, chegando com essa conversa, Padre, muito obrigado pela sua vinda aqui ao AU, nosso agradecimento pelo seu tempo, um abraço a toda a sua equipe lá do seminário, a Diocese de nosso agradecimento também, muito sucesso no trabalho, que nós tenhamos mais 70, mais 100, muito mais anos do seminário, que é muito importante aqui para a nossa cidade. Muito obrigado. Leandro, se me permite só algumas datas importantes deste ano, e lembrar que Dom Cláudio Collin, no dia da inauguração, assim se referiu ao seminário: singelo em suas linhas arquitetônicas sóbrias, mas perfeitamente adaptado à finalidade a que se destina. Cada tijolo deste prédio representa uma gota de suor, um sacrifício deste bom povo, tijolos e sacrifícios argamassados e unidos neste todo pela fé, que é o maior tesouro da região agrícola do Rio Grande do Sul. Palavras de Dom Cláudio. Para celebrar essa história linda, já fizemos no dia 1º a celebração de abertura. 23 de abril teremos encontro com os professores e religiosos que trabalharam no seminário.
Em junho teremos o encontro com os padres que estudaram no seminário, em julho com os ex-festeiros, em setembro faremos um grande encontro com os ex-seminaristas e suas famílias, e também faremos registros, faremos um texto para deixar para a história, faremos um hino relativo aos 70 anos e culminaremos as celebrações com a Romaria de Fátima em outubro deste ano. Olha, momentos muito especiais. Eu quero lembrar que toda essa programação vai estar disponível lá no site online para você acompanhar data por data, período por período. A gente vai lembrando você e vai celebrando junto aqui com a nossa comunidade esse espaço. Padre, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Eu quero uma hora que a gente se vem aqui para falar um pouco dessa história da música, né? Para cantar, com certeza. O pessoal adora esse seu dom de Deus também de cantar, esse padre. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado a você. Gente, ficamos por aqui. Você pode ver o programa no YouTube, Facebook, no Spotify. Até mais. Tchau, tchau.